E aí, galera do canal, sejam bem-vindos. Vocês estão no canal da Igreja Hebron, lugar de refúgio. E hoje nós estaremos estudando sobre as bem-aventuranças. Está no Sermão do Monte, que compreende o Evangelho de Mateus, os capítulos 5, 6 e 7. E hoje nós estaremos dando introdução às bem-aventuranças. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E aí, como é que você está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Se você já é do nosso canal, é só você acionar o sininho e curtir e fazer os comentários. Se você ainda não é, você pode fazer a sua inscrição e você vai estar colaborando com o reino de Deus, porque essa mensagem chegará a muito mais pessoas pelo YouTube e elas serão abençoadas. E se você está no Facebook da igreja, curta, faça seu comentário, dê o seu joinha, porque essas coisas acabam motivando que é para que a gente continue trabalhando e fazendo o melhor para vocês. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos estar aprendendo sobre as bem-aventuranças, que está incluso no Sermão do Monte, que Jesus proferiu aos discípulos e uma grande multidão, quando ele estava ali sentado junto ao mar de Tiberíades, né? Que é o mar da Galileia, e ele começou a ensinar os discípulos sobre alguns princípios do reino de Deus. Então existem várias explicações a respeito do Sermão da Montanha, existem várias teorias e explicações a respeito das bem-aventuranças. E nós estaremos estudando hoje a respeito dessas coisas. O que é o Sermão do Monte? Qual é o significado? Seria um evangelho exclusivo do reino de Deus? Ou será que ele apresenta alguns privilégios éticos e morais daqueles que fazem parte do reino do Messias? Sejam bem-vindos, nós vamos aprender. O texto de Mateus, capítulo 5, versículo 1, fala que Jesus ele viu uma grande multidão. E quando ele viu essa grande multidão, ele subiu ao monte, ele se assentou, aquela multidão se colocou ao redor dele e ele passou a ensinar aquela multidão. E junto com aquela multidão também estavam sentados ali os seus discípulos. Então nós vamos ler o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, do versículo 1 ao versículo 12, as bem-aventuranças. O apóstolo Mateus, no capítulo 5 do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele registrou assim: Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois, quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, pois a vossa recompensa no céu é grande. Porque assim perseguiram os profetas que viveram antes. Existe algo muito interessante registrado aqui no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. É perceptível que Jesus ele está ali com a grande multidão e ele vem daquela multidão, ele sobe ao monte para trazer ensinamentos para aquela multidão. E você vai lembrar que lá no livro do Êxodo, quando Deus também tira o povo do Egito, né? Tira o povo hebreu do Egito, ele leva o povo até o sopé do Monte Sinai. E ali o Senhor ordena a Moisés que ele suba ao monte e que ele desça. E quando Moisés desce do monte, ele traz ali as leis do Senhor, ele traz ali os 10 mandamentos. Eles estavam no deserto, os hebreus estavam no deserto, Moisés estava no deserto. Ele subiu ao monte e trouxe as leis do Senhor. Jesus também estava na região do deserto e ele vem daquela multidão, ele sobe ao monte e apresenta a eles ali as bem-aventuranças e todo o Sermão do Monte. Aparentemente, a gente vê esse paralelo, porque ali Jesus também traz uma nova forma de vivência, uma nova forma de estar e de pensar
de um servo de Deus. Quando você vai lembrar das Olimpíadas, tem uma modalidade que chama salto em altura, salto com vara, e tem um sarrafo que coloca ali em cima e as pessoas, os atletas devem pular aquele sarrafo. Então parece que Jesus pegou e colocou o sarrafo num andar um pouco mais alto e exige dos seus discípulos que consigam saltar, que consigam alcançar esses princípios, esses critérios que ele colocou do reino, para que todos possam observar. E quando nós observamos esses critérios, nós nos tornamos filhos de Deus. A questão do monte era algo que estava muito firmado no coração dos hebreus. Eles tinham uma relação a seguinte com o monte. O monte simbolizava estar próximo de Deus, e viver nos vales simbolizava estar distante de Deus. E é por isso que Deus apresenta as leis através de Moisés no monte. E agora Deus apresenta essa nova forma de ver esses mandamentos do Senhor Jesus também no monte. Não quero aqui mistificar o monte como muitas pessoas mistificam, porque se você for ler lá em João, no capítulo 4, fala que Jesus está ali com uma mulher samaritana e ela pergunta: qual monte que nós temos que adorar o Senhor? E as pessoas ficam falando: tem que ir para o monte, porque Jesus ia para o monte, os discípulos iam para o monte. Nós temos que entender que a geografia de Israel, que é a geografia da Palestina, elas são cheias de montes. E nas perseguições, nas fugas, eles fugiam para os montes para se esconder. Mas qual foi a resposta que Jesus deu para aquela mulher samaritana? Qual que é o monte que tem que adorar? Ele falou que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele falou: não é nem nesse monte, que é o monte Gerizim, que fica na Samaria, e nem nesse monte, que é o monte Sião, que fica em Jerusalém. Então vamos entender um pouco qual que era a perspectiva dos hebreus com relação aos montes, dos judeus com relação aos montes, porque isso estava muito firmado no coração deles. Esse que nós estamos vendo é o Monte das Bem-aventuranças. Você pode ver ali no meio, perto das árvores, lado direito das árvores, você vai ver uma pequena edificação. Ali é uma igreja católica que foi construída nesse lugar. E foi nesse lugar, junto ao Mar da Galileia, que Jesus pronunciou o Sermão do Monte. Então, nesse gramado, não exatamente nesse, mas nessa relva mais ou menos que havia nesse lugar, Jesus se assentou com a multidão, sentou com seus discípulos e iniciou ali o ensinamento sobre o Sermão do Monte. Então, lá no livro do profeta Isaías, nós vamos ver o que fala sobre o monte, porque isso estava muito firmado no coração dos hebreus. Visão de Isaías, filho de Amós, que teve a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que o monte do templo do Senhor se firmará como mais elevado e será exaltado, estabelecido, mais alto de todos os montes, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos irão e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e será juiz entre os povos. E esses converterão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, andemos na luz do nosso Senhor, ó casa de Jacó. Outra coisa que a gente também pode destacar nesse estudo é que essa questão das bem-aventuranças era algo que estava muito desenhado na mente dos judeus. Eles conseguiam entender muito bem essa questão. Por quê? Porque no Velho Testamento, várias passagens, Deus já falava para eles a respeito dessas bem-aventuranças, através dos salmistas, através dos profetas. E o que os judeus esperavam era a vinda do reino do Messias, para que eles pudessem viver esse momento dessas bem-aventuranças. Eu quero ler 3 passagens, 3 versículos curtos dos Salmos para vocês, para que a gente possa entender como eles conheciam muito bem esses ensinamentos a respeito das bem-aventuranças. A primeira leitura que a gente vai fazer está no Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado quem nele se refugia. Outra referência está no Salmo 65, versículo 4. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e levas a ti, para habitar nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa e o teu santo. E mais uma referência está no Salmo 84, versículos 4 e 5. Bem-aventurado os que habitam na tua casa, louvam-te continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração se encontram nos caminhos para Sião. Então nós podemos ver que vários livros do Velho Testamento, eles sempre falavam dessa questão da bem-aventurança. Então era algo que estava muito firme na mente e no coração dos hebreus. E aqui eu destaco os livros de Provérbios e também os livros de Salmos. E essas leituras eram feitas continuamente nas sinagogas. Nas reuniões das sinagogas, os rabinos liam e reliam continuamente. Ou seja, até mesmo as pessoas daquela época que tinham grande dificuldade em tornar-se alfabetizadas, ou seja, elas não tinham condições de fazer as leituras da Bíblia, mas de tanta repetição, de tantas vezes ouvir as leituras da bem-aventurança, isso já havia descido no coração, estava incrustado na mente e no coração de cada hebreu. Então eles estavam aguardando a vinda do Messias para que eles pudessem experimentar e viver as bem-aventuranças. Então essa ideia da bem-aventurança, essas referências do Antigo Testamento acerca das bem-aventuranças, era algo que estava totalmente conectado ao Deus de Israel. E a ideia do Antigo Testamento a respeito de uma pessoa bem-aventurada era uma pessoa que recebia o favor de Deus. Mas o que é bem-aventurado? O que significa ser bem-aventurado? A palavra bem-aventurado, ela vem do grego e ela é a palavra makarios e significa feliz, significa felicíssimo, significa mais do que feliz. E é isso que é ser bem-aventurado, é ter plenitude de felicidade no coração. E essa plenitude de felicidade no coração está conectada diretamente a Deus, está conectada diretamente a um homem, a uma mulher que recebe o favor de Deus. Então aquele que recebe o favor de Deus, aquele que encontra o favor de Deus, ele é bem-aventurado. Aquela que encontra o favor de Deus, a bênção de Deus sobre a vida dele, sobre a vida dela, eles são bem-aventurados, eles são macários, eles são felizes, eles são felicíssimos, eles são mais do que felizes. O mestre rabino, ele sempre está cercado dos seus discípulos. Se você for em Israel ainda no dia de hoje, você vai ver aqueles rabinos ortodoxos, né? Se vestem de preto, que tem aquele chapelão, as tranças, né, no cabelo assim. Você vai sempre ver que eles estão andando e atrás deles sempre tem um pequeno grupo de discípulos acompanhando ele para que possa aprender. E aqui a gente viu no texto do capítulo 5, no versículo 1, fala que Jesus viu a multidão e ele se assentou para ensinar. Então quando Jesus deu esse sinal, todo o povo entendeu que Jesus ia ensinar. Então o mestre, ele sempre ensinava sentado. Ele se assentava e os discípulos se colocavam ao redor dele para aprender. Então a hora que Jesus se assentou naquele lugar, naquele monte, toda a multidão o cercou. Por quê? Porque eles estavam ansiosos para poder ouvir o discurso que Jesus ia fazer. Eles estavam ansiosos para aprender aquilo que Jesus ia falar. E quando Jesus começa a falar bem-aventurado, aquilo tocou no coração deles, aquilo tocou na mente deles, porque era algo que já estava firme no coração deles, e aquilo despertou o interesse deles para que eles pudessem ouvir, continuar ouvindo aquilo que Jesus estava falando para eles. Por quê? Porque Jesus ele já tinha uma grande fama, já tinha uma grande multidão que o seguia. Eu vou ler isso com vocês aqui no versículo 23 e no versículo
25 do capítulo 4 de Mateus, para a gente poder entender. Mateus capítulo 4, versículos 23, diz assim: Jesus percorreu toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim, a sua fama se espalhou por toda a Síria e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos, e ele os curou. E as grandes multidões o seguiam, procedentes da Galiléia, Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. Então o evangelista Mateus, né, o apóstolo Mateus, ele escreve falando que Jesus ele tinha uma grande fama, ele já era muito conhecido. Por quê? Porque por onde ele andava, ele estava ali curando os enfermos, ele estava restaurando a vida daqueles que estavam oprimidos, e o povo correndo, né, em busca de milagres, em busca de eles estarem melhor, eles começaram a seguir Jesus. Então, diante de tão grande fama, diante de grandes milagres e realizações que Jesus estava fazendo naquele lugar, aquele povo o cercou, e quando ele começa falando bem-aventurados, eles pararam imediatamente para ouvir, porque sabiam que o mestre tinha algo para acrescentar, algo para ensinar na vida. Há muito tempo aquele povo ouvia falar sobre a bem-aventurança. O coração deles estavam esperançosos, aguardando uma mudança, aguardando que algo acontecesse na vida deles. Então, quando Jesus começa a falar bem-aventurados, qual que era a situação que eles viviam? Eles viviam uma situação de opressão, uma situação de miséria, mas aquilo estava despertando no coração deles uma esperança. Por quê? Porque a fama que Jesus havia criado, a fama que estava ao redor de Jesus, fez com que a multidão criasse uma expectativa, porque durante muitos anos eles já tinham ouvido falar na palavra do Senhor, nos Salmos, nos Provérbios, nas outras passagens, bem-aventurados, bem-aventurados. Então aquilo despertou no coração deles uma grande alegria, porque eles criaram essa perspectiva, essa esperança de experimentar. Chegou a hora de nós experimentarmos a felicidade que Deus havia prometido. Chegou a hora da gente experimentar a alegria que Deus havia registrado, falado, através dos profetas, através dos salmistas, através dos servos deles. Então o povo estava esperançoso, porque estava diante dele alguém que traria um ensinamento novo, despertando o povo para uma bem-aventurança, para um tempo de grandes felicidades, Mas quando nós falamos de alegria, o que é que vem logo no nosso coração? A gente vai logo pensar em paz, em felicidade, a gente vai pensar logo em prosperidade, a gente vai pensar logo num trabalho bom, a gente vai pensar logo numa casa boa. Será que são essas coisas que preenchem o homem espiritual? O homem carnal, ele está sempre à procura dessas coisas, sim, mas ele nunca vai se satisfazer, ele nunca fica insaciável, né, dessas coisas. E a alegria, a gente vai observando que ela não está nas coisas materiais, porque hoje eu posso ter alguma coisa que me satisfaz, mas amanhã essa coisa já não me traz mais prazer. Mas aonde é que está a alegria? Como eu falei para vocês, essas citações do Antigo Testamento mostravam que a bem-aventurança, a alegria, estava no coração do homem que tinha Deus. A referência era Deus, e somente Deus poderia preencher esse vazio existencial, esse vazio no coração. Vamos ver o que o pai da psicologia, da psicanálise, falou a respeito da forma que o homem está sempre insatisfeito, que o homem nunca se satisfaz com aquilo. Na questão de tornar-se satisfeito com as coisas, Sigmund Freud, ele diz o seguinte, que o homem nunca ficará satisfeito com aquilo que ele tem, porque todas as vezes que ele conquistar aquilo que ele deseja, ele vai abandonar aquilo que ele deseja e ele vai atrás de outra coisa para fazê-lo feliz, outra coisa que ele vai conquistar para que ele possa ser feliz novamente. Você pode ver, meu irmão, a gente tem um carro, a gente fica com ele 6 meses, 1 ano,
a gente já não está mais feliz com aquele carro. A gente tem uma roupa, a gente fica com ela 2, 3 meses, já não estamos mais felizes com aquela roupa. A gente compra um celular de última geração, 6 meses depois a gente já quer trocar de celular. A gente compra televisões cada vez mais modernas e a gente está sempre querendo trocar geladeira, micro-ondas, máquina de lavar roupa, tudo. Nada nos satisfaz. Parece que o homem tem um desejo voraz pelas coisas, mas sempre está insatisfeito. Por quê? Porque somente Deus é capaz de preencher essa lacuna, esse lugar, esse vazio que está no coração do homem, fazendo com que ele seja Macários, que ele seja bem-aventurado, que ele seja mais do que feliz. O Sermão do Monte apresenta uma mensagem de alegria a um povo sem alegria, um povo oprimido e Jesus oferece uma esperança viva a esse povo oprimido e sem esperança, mas o discurso vai apertar, porque lembra que eu falei para vocês no início? Jesus colocou o sarrafo do salto em altura no nível mais alto e agora exige de cada um de nós que cheguemos a esse nível para que nós possamos alcançar aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Por que a mensagem vai ficar um pouco mais difícil? Porque quando eles ouviram bem-aventurados, aquilo despertou na mente e no coração deles o desejo de aprender. Mas agora ele vai apresentar quem é que são os bem-aventurados. Vamos ver quem é que são esses bem-aventurados. Essa é uma foto que eu tirei no Mar da Galileia, quando eu estive em Israel, próximo ao Monte da Bem-aventurança, já lá embaixo, perto do lago. Esse discurso Jesus fez lá em cima. E ele apresentou quem são esses bem-aventurados. Então havia ali criado uma perspectiva de uma grande esperança, de um povo oprimido e sem esperança. E ele começa a falar quem são esses bem-aventurados. Quem são esses bem-aventurados, pastor? Os primeiros bem-aventurança são os pobres em espírito. O segundo são aqueles que choram. O terceiro são os humildes. O quarto são aqueles que têm fome e sede de justiça. O quinto são os misericordiosos. O sexto são os limpos de coração. O sétimo são os pacificadores. E o oitavo são aqueles que são... Parece que o discurso de Jesus acaba frustrando todo aquele povo, né? Porque eles esperam esse cumprimento das bem-aventuranças, dos felizes, né? Então talvez eles pensassem que felizes eles ficariam agora porque eles conseguiriam conquistar tudo aquilo que eles esperavam, que eles conseguiriam se libertar do domínio dos imperadores, dos soldados romanos, conseguisse talvez trazer justiça e paz à vida deles. Mas o que Jesus apresenta? Quem são? São os pobres de coração, são os que choram, são aqueles que são perseguidos, mas são esses, no padrão de Deus, que são os bem-aventurados? Sim, são esses. Porque nos próximos estudos nós vamos estudar qual o significado de cada pessoa, de cada bem-aventurança que Jesus ensinou para aqueles homens naquele dia, ali junto do Mar da Galileia, ali no Monte da Bem-aventurança. Talvez a gente também tenha no nosso coração um certo receio, uma certa mágoa, uma certa angústia, porque a gente vive certas situações, mas o Senhor quer fazer o quê? Trazer um alimento, trazer alegria para a nossa alma. Lembra que eu li sobre Freud, que Freud falou? Que o homem, por mais que ele busque as coisas, por mais que ele conquiste as coisas, nunca ele vai ficar satisfeito, porque ele sempre vai querer outras coisas. E lá em João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus fala assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham essa vida em abundância. E o rei Davi, ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ser feliz não é ter tudo o que eu quero, mas ser feliz é ser próspero e alegre com aquilo que Deus tem me suprido, com aquilo que Deus tem me dado. Então nas próximas ministrações nós vamos ver cada ponto
O que é ser pobre de espírito? O que é os que choram? O que é ser humilde? O que é ter sede e fome de justiça? O que é ser misericordioso? O que é ser limpo de coração? O que é ser pacificador? O que é ser perseguido? E Jesus fala assim: quando vocês fizerem todas as coisas, porque cada bem-aventurança, cada situação que nós passarmos e enfrentarmos, existe uma bênção, existe uma promessa, e é isso que o Senhor vai nos ensinar daqui para frente, sobre as bênçãos e as promessas que Ele tem para a minha vida e para a tua vida. Vamos orar um minutinho? Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que nós queremos Te agradecer por este ensino, por esta palavra, por aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, Pai. Muitas vezes nós queremos viver um mundo de justiça segundo aquilo que nós pensamos, ó Pai, e nós vimos que até mesmo na sabedoria humana, como Freud falou, o homem é insaciável, o homem ele sempre está insatisfeito com as coisas, ó Pai. Eu peço que o Senhor ponha uma satisfação plena no nosso coração daquilo que nós temos, sabendo que o Senhor pode nos dar muitas coisas, ó Pai. Não estou falando de conformismo, não estou falando, ó Pai, de nós ficarmos paralisados, esperando que caia o maná do céu. Não, Senhor. Nós vamos atrás, sim, da nossa felicidade, sabendo que ela é plena no Senhor, porque o Senhor é quem nos faz feliz. Porque feliz é estar com o Senhor, feliz é meditar na Tua palavra, feliz é ter o coração na Tua palavra, meu Deus. E é isso que nós queremos ter, meu Deus, os nossos corações na Tua palavra. Abençoa a vida desse meu irmão, da irmã que acompanhou esse estudo. Dá um dia de bênção, Pai, aqueles que vão ouvir no YouTube, aqueles que vão ouvir na página da igreja no Facebook, que o Senhor os abençoe poderosamente, que o Senhor venha nos encher de graça e de sabedoria. Amém, meus irmãos? Que vocês tenham um dia abençoado. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, acione o sininho, coloca lá todas as atividades e você vai receber cada vez que a gente publicar na página da igreja ou no canal da igreja, você vai receber as nossas mensagens. E se você curtir, você vai fazer com que essa mensagem ela seja mais vista por mais pessoas e mais pessoas sejam abençoadas. Eu quero te agradecer pela companhia, quero te agradecer pelo carinho. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém.